Abra sua Bíblia, segunda epístola, segunda carta de João. João, discípulo amado, escreve essa carta aqui. Muitos falam que ele escreve no transcorrer de sua vida. Eu, particularmente, acredito que ela é escrita logo depois de Apocalipse ainda. E depois ainda vem o Evangelho de João. Então, eu acredito que João ele teve uma percepção, ainda no seu tempo, das condições que a igreja enfrentaria ainda dentro da normalidade diante dos nossos olhos, com aquilo que ele percebeu no tempo e já não entendeu mais como normal. Ele estava, de certa forma, na primeira e na segunda, na terceira carta, ele está trazendo um contexto de igreja muito distinto do contexto de igreja que ainda era muito natural na época de Pedro, Paulo, onde os outros apóstolos estavam presentes. Agora não. Agora ele está sozinho. E o que ele percebe no meio disso não é alguma coisa que não é necessário para que nós possamos aprender e ver dentro do nosso tempo. Que João já havia manifestado uma condição bem distinta no meio da igreja. E na sutileza da sua carta, ele coloca isso bem claro. As ações da igreja dentro das colocações daquilo que eles não conseguiam perceber e que já tinha se tornado algo normal no seu tempo. Veja bem, eles tinham construído uma ideia de normalidade de igreja já dentro de uma consciência que era trazida dentro de um conceito muito local, mas sem a percepção daquilo que era realmente uma doutrina apostólica manifestada para aquele tempo via o coração dos apóstolos. E João, quando vai trazer isso, ele percebe que a igreja já estava se contaminando com isso. E a gente diz, puxa pastor, mas então hoje a gente consegue ver isso de uma maneira diferente. Eu vou dizer, não é bem assim. A percepção de João era bem clara. O que falta às vezes para nós é permanecermos debaixo dessa mesma percepção, vendo que os dias estão cada vez mais afunilados. E as direções estão cada vez mais antagônicas. Elas estão misturadas, mas cada vez revelando a maior separação das coisas de Deus e das coisas do mundo. Os que se misturam com as coisas do mundo se tornam justamente dentro dessa percepção completamente efêmera das realizações daquilo que Deus tem particular para manifestar a glória desta igreja. No versículo 1 da segunda carta de João, ele já diz, o presbítero, cara, ele era apóstolo. Ele era o remanescente do apostolado. Ele era o último apóstolo aqui, vivo. Mas o texto está dizendo que esse João se manifesta como um ancião. Ele está dizendo, eu sou um ancião, eu sou um velho propagador desse evangelho. Ele se coloca não numa posição de direção, como um cara que pudesse trazer a resposta que a igreja precisava para aquele tempo, mas ele justamente por mostrar para a igreja a resposta que ela precisava, ele se colocou debaixo de uma condição de igualdade com todos os outros que também eram líderes, anciãos que estavam naquele tempo cuidando da igreja espalhada por toda a terra. E ele então traz isso, o presbítero, a senhora eleita, a sua referência à igreja, a qual já estávamos, a gente está vendo aí, já uma senhora, ele está dizendo, uma igreja já madura. A igreja no conceito de que ela já tinha aí os seus 60, 70 anos. Não era uma igrejinha qualquer, uma igreja que já tinha anos de convivência, já tinha anos irrigado a sua sustentação dentro do seu tempo.
E aí ele diz: o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Os primeiros 3 versículos, João estabelece aqui um conceito que a igreja já não estava mais tendo uma percepção como toda. A verdade. Se nós olharmos a primeira carta, nós vamos ver filhinhos, amor, aquela construção toda daquele que obedece o caminho. Aquele que entende a realidade da fé e agora caminha debaixo dessa realidade da fé, usufruindo da fé para manifestar o amor na intensidade que ele tem. Já na segunda carta, João está manifestando que há uma contradição de verdade no meio disso. Por isso que ele diz: eu estou realizando para vocês uma saudação de amor verdadeiro, que procede da verdade. E que ela vai chegar ao coração daqueles que conhecem a verdade. Porque tinham muitas pessoas que sabiam da verdade, mas não conheciam a verdade. Mas como que alguém pode saber da verdade e não conhecer a verdade? João está exemplificando isso, que a verdade é algo que permanece em nós e nos leva a uma conduta real de demonstração de amor e cada vez mais fundamenta a nossa jornada de fé. É a verdade. É o conceito da verdade que faz com que aquilo que está em nós não apenas faça a gente ficar forte na caminhada, mas também é alicerce da comunhão da igreja. E ele diz: eu estou debaixo da verdade, amando essa verdade, assim como sei que tem outros que amam também essa verdade e que estão debaixo dessa verdade. Versículo 4 vai dizer o regozijo dele, quando ele apresenta a essa igreja os que permaneceram na fidelidade como filhos. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Veja, ele está dizendo: eu me alegro tremendamente quando eu olho para a igreja e vejo que uma parte dessa igreja permanece na verdade, debaixo do mandamento que recebemos do Pai. Ora, se ele fala isso é porque também na mesma igreja existia uma parte que não conhecia a verdade. Por quê? Porque eles não estavam na igreja? Não, porque eles não entenderam o que era permanecer na verdade. E como isso traz para nós clareza? Versículo 5. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. A constituição da verdade, que agora manifesta um amor que traz uma comunhão, que essa comunhão identifica a igreja na condição contrária a tudo que o mundo proporciona. Isso é tão forte que ele traz no versículo 7 para nós essa intenção. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Veja que a verdade que ele estava estabelecendo não é que a igreja não se reunia mais, é que dentro dessa época havia já a doutrina dentro da igreja que Cristo tinha vindo em espírito. E então ele não era mais uma manifestação de carne e osso. Então ele foi para a cruz lá, ele não sofreu nada, foi apenas uma
pré-figuração, as pessoas viram como se fosse um grande teatro. Mas ele, sendo Deus, não tinha sofrido nada por aquilo. Nós, às vezes, começamos a interagir e nós começamos a ver que a verdade começou a ser atacada justamente na glória que Deus tinha deixado para nós. O corpo de carne de Cristo sendo o véu que faz com que nós adentremos diante de Deus, como nos afirma Hebreus. É pelo corpo de Cristo que temos acesso diante de Deus. Mas qual era a atitude daqueles que estavam ao redor da igreja? Que ele fala, muitos enganadores. E hoje em dia, se alguém aparecer na igreja e falar sobre esse engano, muitos de nós, às vezes, o coração diz, não pode, não sei o quê, mas às vezes as nossas atitudes no dia a dia, dentro da nossa casa, traz para nós, muitas vezes, a reação à verdade, quando não aceitamos o tratamento de Deus na nossa vida. É quando nós não conseguimos entender porque muitas vezes temos que sofrer na carne, sem ter uma resposta para isso. E às vezes questionamos Deus, às vezes questionamos porque não conseguimos entender. Me perdoe, irmãos, mas para mim isso é o mesmo princípio. Porque quando nós estamos em Cristo, nós temos o entendimento que em Cristo Jesus recebemos as dores pela carne, para que possamos também receber a vida pela instrumentalidade da transformação da ressurreição. As coisas que estão ao nosso redor servem para nos despertar a estarmos cada vez mais firmes na verdade que procede de Deus, e não na confiança que temos na carne. João entendia bem isso. A Bíblia não fala, mas a tradição conta que João foi lançado na ilha de Patmos cativo, porque ele foi condenado à morte, sendo mergulhado dentro de um tacho de óleo fervendo. E o mergulharam dentro de um tacho de óleo fervendo. E quando o tiraram do tacho de óleo fervendo, ele estava vivinho. Porque Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Ele tinha que ir para Patmos, ele tinha que escrever as suas cartas, ele ainda tinha que revelar o evangelho de João, ele ainda tinha que trazer aquilo que a igreja passaria de uma maneira absolutamente clara para aqueles dias. E essa carta e essa direção que ele dá pelo poder do Espírito Santo fortalece a igreja durante anos, para que a condição nossa seja desvencilhada completamente das coisas que podem trazer para nós prazer na carne. Para você que acha que isso foi uma heresia apenas de uns 10 anos, ela é destronada depois por Santo Agostinho em 380 e pouco. É algo que permaneceu enraizado, tentando de todas as formas tirar a glória da obra de Cristo na cruz. Tentando arrancar a glória daquilo que vai mudar e moldar o nosso coração para estarmos apresentáveis diante de Deus. Esse é o mandamento que recebemos desde o princípio. É esse o mandamento que temos que guardar até o fim. Essa é a verdade que vai contemplar a diferença entre os que conhecem Deus e a verdade e os que dizem que conhecem Deus e não permanecem na verdade. Fazem de tudo para fugir das dores das quais encontramos uma resposta para eliminá-la na cruz do Calvário. Por isso, Cristo se tornou a porta da nossa libertação completa. Ele mesmo disse, eu sou a porta. Quem vir passar por mim encontrará descanso para a vossa alma. Versículo 8. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Qual era o objetivo que ele estava dizendo aqui? É para o bem da igreja. É para que a velha senhora pudesse contemplar a glória das coisas do princípio e não desviar a sua fé. É para que ela não tirasse a essência de Cristo e a glória do Cristo crucificado. Aquilo que Paulo diz,
Os homens se escandalizam, mas nós não deixaremos de pregar esse Cristo crucificado. Porque Ele é a única ação de podermos receber um galardão completo. Veja, irmãos, é pela obra de Cristo que até o galardão da eternidade será pautado para revelar a nós o que verdadeiramente reagimos e vivemos na intensidade daquilo que o céu esperava para nós. Até as boas obras que realizamos depois da conversão pela obra maravilhosa de Cristo se manifestam pela perfeição gloriosa de quem Cristo é e pela manifestação da sua obra. Não tem outro jeito. Que diz mais o versículo 9: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Versículo 10. Olha a seriedade que ele falou aqui. Quando é que você vai ver isso na Bíblia? É João, o discípulo do amor. É o discípulo do amor. É o cara que tinha a maior demonstração de cuidado. Queridinhos, filhinhos, amadinhos. Aquele que tinha um linguajar extremamente carinhoso. Mas, se alguém propusesse a ideia de Cristo não ser a ação de base para tudo na vida de João, a Bíblia diz que ele nem andava com essa pessoa. Vê lá. 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Não senta para discutir, ainda que seja a maior, a mais profunda riqueza da palavra, sem Cristo, porque ela não é mais riqueza, não é mais verdade. Porque essas pessoas anunciavam o quê? Que a igreja precisava. Eles estavam no meio da igreja, eles estavam fundamentados no quê? No que a igreja estava preparada. Pegaram a vibe do negócio e foram mostrando e se revelando dentro dela, se tornaram doutores da igreja. E a Bíblia diz que foram tão grandes que ultrapassaram. É o que João está dizendo. Criaram doutrinas que eram enormes, doutrinas que eram com extrema sabedoria. Doutrinas que chamavam a atenção do povo. Doutrinas que mexiam, mas não possuía galardão. Não era fundamentada na verdade. Não trazia o espelho da glória da cruz de Cristo. O João, discípulo do amor, o que ele disse? Não é para receber na sua casa e nem dar boas-vindas. Não dê trela. Não perca tempo. Por que ele fala isso? Porque ele conhecia muito bem o coração do homem. O coração do homem é assim. Ele gosta da verdade, mas se tiver uma novidade, ele gosta mais. O grande problema dessa carta que João fala, não é porque eles não conheciam a verdade, é porque eles não permaneceram na verdade. Não é que a igreja não conhece a verdade, é porque muitas vezes a igreja não permanece na verdade, nas atitudes, nas ações, nas construções. Para que aquilo que a igreja estabeleceu como verdade, torne o conceito da verdade o profundo divisor, não da consciência do homem, mas da sujeição do coração daquele que crê, evidenciada completamente diante da obra de Cristo. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, diz o versículo 11, olha lá, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más.
Ah, pastor, mas como é que eu ia mandar o cara embora? Ele veio com tanto amor, com tanto carinho. Ele veio falar da Bíblia. Quem é esse que veio falar? Quer dizer que se aparecer, a Bíblia diz, um espírito que não é de Deus, você não vai questioná-lo? Se vir uma profecia sobre nós, o que diz a Bíblia? É para nós aceitá-la? Não, é para nós julgá-la. Esse é o papel da igreja. Julguem as profecias. Esse é o papel que nós temos que ter. Não ande. Paulo já diz lá, não se esqueçam, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com a aparência. Esse povo estava onde? Dentro da igreja. Mas ele diz que eles eram enganadores. Que não queriam, de nenhuma forma, que Jesus fosse contemplado na mais vil reação, ou melhor, ação de um homem, na sua extrema humilhação e simplicidade. Mas foi naquela humilhação e simplicidade que a Bíblia diz que Deus o colocou como Senhor sobre vivos e mortos. Não é o que nós imaginamos, não é o que nós desejamos, não é o que nós pensamos. É o que Deus imagina, é o que Deus definiu e é o que a palavra traz para nós. Versículo 12, ele diz, ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos de tua irmã eleita te saúdam. Ele ainda queria ensinar mais, mas o que fez ele escrever isso dentro de um padrão de urgência? Porque permanecer na verdade, meus irmãos, sempre é um padrão de urgência. Quando não conseguimos mais permanecer na verdade, a nossa fé se torna algo impraticável. O nosso coração se torna volúvel. E a nossa esperança se torna nas coisas terrenas desse mundo. Nossa esperança não está nas coisas desse mundo. Antes caminhamos nesse mundo como forasteiros. Na mesma fé como caminharam os profetas. Não é o que diz a Bíblia? Na mesma fé que caminharam os apóstolos. Quando nós olhamos para a igreja e começamos a ver uma igreja identificada com o mundo para salvar o mundo, negamos o Cristo que já salvou um. Quando nós podemos ser uma resposta para o mundo, negamos o Cristo que já é. Quando nós começamos a criar uma verdade que nos tira da solidão dos nossos pensamentos e consciência, nos leva a dizer que aquilo que Jesus fez não foi suficiente. A igreja precisa existir no mundo, mas ela precisa existir para pregar aquilo que Cristo é. Aquilo que Ele foi e revelou para salvar nós como pecadores. Ele não vai ser e jamais vai estar ajustado dentro das condições humanas, porque a igreja, ela é eterna. A ação de Deus pela igreja é manifestar as coisas eternas. Esse é o nosso papel. Esse é o padrão que Deus tem para nós. Essa é a glória que Deus vai trazer, construir e revelar na nossa vida. Que Deus possa trazer a convicção da verdade no nosso coração. Por quê, pastor? Tem muitas coisas na televisão que tiram a verdade de nós. É verdade, pastor. Mas tem muita coisa dentro da igreja que também tem tirado a verdade de nós. Tem muita coisa dentro da nossa roda de amigos que também tem tirado a verdade de nós. Ousamos abrir os nossos ouvidos e ouvir o apelo do apóstolo, dizendo, ouçam, caminhem e conheçam a verdade. Ela sim vai fazer a diferença que vocês precisam. Que verdade é essa? Nós bem sabemos. A manifestação plena de Cristo, aquele que foi sofredor,
como Senhor e resgatador de todos. Não podemos negar. Não podemos fugir, porque esta verdade não será só propagada no mundo, dentro da consciência e da sabedoria do homem, porque a Bíblia diz que tentando o homem usar a sua sabedoria para chegar até Deus, não conseguiu, porque Deus transformou a sabedoria do homem em nada, para revelar aquilo que não era nada na grande sabedoria de Deus. Cristo, essência da glória. Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, Cristo ascendido nos céus, Cristo glorificado e cheio de autoridade. É este. Como? Num corpo de carne. A loucura. A loucura. Um homem. O homem inventa tantas formas para chegar até Deus. Mas a Bíblia em Timóteo, Paulo diz, há um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. Há muitos anjos de maneira especial no céu, santos. Mas a Bíblia diz que assentado à destra de Deus Pai, só existe quem? Um. E ele se chama o Verbo da vida. A Bíblia diz que há seres viventes no céu, cobertos de olhos por dentro e por fora. Tudo vem. Mas só existe um, que a Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo. O céu é um lugar de santidade ao redor da manifestação da deidade. Mas ali há um homem, por vontade de Deus, manifestando as coisas mais simples, limitadas. Porque a própria palavra diz: menor do que anjo te formei. Quando foi revelado e gerado o Senhor Jesus, veio numa condição de representação menor do que anjo. Insignificante. Os quais nem os anjos conseguiam entender e querem prescrutar tamanha manifestação de sabedoria, muitas vezes desconsiderada pela igreja. Mas para nós, o verdadeiro poder de Deus. Não somos daqueles que desfiguram as primeiras coisas para acrescentar sabedoria. Somos aqueles que permanecem na sabedoria, constituída da forma como nos foi dada desde o princípio. O Evangelho que salva. O Jesus que está conosco. Aquele que escuta o clamor e convida: vinde até mim. Aquele que quando alguém diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele para no caminho e diz: o que eu quero? O que você quer que eu te faça? Aquele que com o poder da palavra libertava cativos, transformava vidas, e manifestava uma eternidade e o poder de uma sabedoria, da qual o próprio Jesus diz: aqui está alguém que é maior do que Salomão. Salomão foi o homem mais sábio da terra, mas Jesus ultrapassou ele muito, porque ele revelou não a sabedoria das ciências dos homens, como Salomão, ele revelou a sabedoria das ciências do reino de Deus, a qual Salomão jamais conseguiu entender, sendo o mais sábio dos homens. Porque Jesus diz: aqui está alguém que é maior do que Salomão. E naquele dia, a rainha de Sabá vai se levantar como juiz contra essa geração, porque atravessou nações para chegar até Salomão e ouvir da sua sabedoria. E Jesus diz: está alguém aqui que é maior do que ele. E as pessoas não querem ouvir, porque a verdade, ela é revelada no poder do Espírito, na pessoa simples e na característica de transformação que só a verdade manifesta para aqueles que a conhecem. Caminhemos nela, andemos nela, pois isso nos é extremamente gracioso.
Deus nos abençoe e derrame sobre nossa vida a santa compreensão da sua verdadeira palavra.